Parece que o dia leva consigo um prolongamento da noite. Assim como o pensador desce a montanha à procura do ruído. Poesia é algo que nos remete um período onde se fazia serenata embaixo das janelas. Alguns com direito a balde d'água e coisa e tal. Hoje, Sua Excelência o artista vai falar de um personagem ímpar na cultura mundial e que caminha para a extinção. Hoje nós vamos falar dessa peça, o livro. Até quando o livro poderá resistir? A tecnologia. Hoje você tem tudo na internet. Mas o livro, o impresso, assim como aqueles que gostam dos jornais impressos, de palpar, de ter o contato com o papel. Até quando? Vocês têm ideia de quantas livrarias nós estamos fechando aí pelo Brasil todo? Quantas? Porque tudo hoje você busca na internet. Vai no Google, nos livros, nos sites de pesquisa, e você vai encontrar aquilo que você quer. Muitos até ousam colocar o livro na íntegra. Você pode ler. Alguns ousam mais, colocam a sua obra declamada. Né? Enfim, hoje nós estamos com uma peça que pode estar em franca extinção. Estamos recebendo duas escritoras de estilos bem diferentes e a gente gostaria exatamente de saber isso. Até quando o livro poderá resistir? Né? Eu lembro que quando eu estava na escola, garotinho, era gostoso quando você encomendava o livro, chegava aquele cheiro de livro novo, né? Você ia abrir o livro pela primeira vez, né? E caminhamos para a extinção do livro. Estamos recebendo aqui a professora, ela é professora e é contadora de histórias, Marisa Carvalho. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde. Adriane Alves. Adriane Alves, ela tem uma obra muito interessante voltada para o público feminino. Né? Fala diretamente para você, mulher. E nós estamos recebendo a Adriane para falar também um pouco a respeito da essência do livro. Obrigado pela presença. Viu? Oi, obrigado. Obrigado primeiramente a você, Ferreira. Obrigado, Marisa, por estar presente nesse programa. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E é um imenso prazer estar aqui com você, Ferreira. Nós temos o livro, que ele é voltado para um público amplo. Todo mundo pode ler. Né? Seja um romance, seja um livro para pesquisas, mas ele atinge, não tem um público-alvo. Né? É um público mais genérico, onde as pessoas leem às vezes por curiosidade, por necessidade, por pesquisa. Mas as nossas convidadas de hoje, elas optaram por definir uma linha de público. Né? A Marisa escreve para o público infantil. Né? E a Adriane escreve para o público feminino. Bom, a criança hoje já nasce com o celular na mão. Como convencer uma criança a ler? Boa pergunta. Realmente é complicado, porque a criança, se não tem o incentivo em casa, o hábito da leitura com os pais, é complicado. Então, a gente fica nessa batalha. Mas, Marisa, nós já crescemos ouvindo dizer que brasileiro não gosta de ler. Isso aí já está impregnado. Né? Se você ficar dependendo dos pais,
ensinarem. Havia aquela época em que os pais, olha, eu vou te contar uma história para dormir. Não se conta mais história para dormir, né? Não se conta. Eu tenho muitas saudades do meu tempo de infância. Meu pai contava histórias, minha mãe. Era maravilhoso. Não é porque Eu vocês contavam muita história de bicho, não? Deixava as contava. crianças com medo. Não, contava. Né? Na, Muita... na sala de aula, eu procuro contar muitas histórias para os meus alunos e através das histórias também uma parte lúdica, né? Para estar aprendendo ali, para estar incentivando a criança a ler. Mas é um pouquinho complicado, sim. Nas reuniões de escola, falo com os pais dos alunos para estarem lendo, ter o hábito da leitura, porque só assim, né, incentivando os alunos, Marisa, as crianças. Marisa, eu fico me perguntando, será que se não tivesse a intervenção de uma grande rede como a Globo para mostrar as fantasias, as desventuras e aventuras do sítio do Pica-Pau Amarelo, será que o sítio seria tão conhecido assim? Porque, eu estou falando do Monteiro Lobato, nós temos também casos como o do José Mauro de Vasconcelos, que é um autor que escreveu para criança e que também virou um sucesso como novela, no Meu Pé de Laranja Lima, né? Então, eu cresci assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Eu não conhecia a obra, o livro impresso do Monteiro Lobato. Vim conhecer depois que eu vim para São José dos Campos, depois de adulta. Então, foi através do sítio, né? do programa que tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Então, a televisão, na época, era o progresso, né? Quando a gente era criança. Mas o que acontece? Se eu perguntar hoje, sair nas ruas, se eu sair nas ruas hoje para fazer uma pesquisa e perguntar sobre Monteiro Lobato, a associação com o Sítio do Pica-Pau Amarelo é imediata. Aí eu peço uma segunda obra. Será que a pessoa sabe? Ah, não vai saber. Não vai saber. E é o grande Monteiro Lobato. É o grande. Então, não vai saber porque não tem o hábito da leitura. Ou porque não teve a mídia. Também. Né? Os Ou porque dois. não teve a mídia. Aí é que está a questão. O Monteiro Lobato vai muito além do sítio e suas cucas, né? E etc. e tal. E as pessoas, de repente, não se atentam a isso. Nós vivemos num momento em que a mulher é independente, a mulher ocupa os principais postos, a mulher já governou o nosso país, não é verdade? Governou ou não governou? Governou. Então, aí a mulher com a palavra. E nessa linha vem Adriane Alves com Papo de Mulher. Papo de Mulher. É isso aí, ó. Meu livro, Papo de Mulher, voltado para... Aí você fala de tudo mulher. Um pouco, né? Aqui você dos conflitos, relacionamentos. Então, aí eu falo voltado comportamento feminino. Mas aí tem dicas para os homens, tem como eles também identificarem o que eles podem melhorar num relacionamento. Enfim. Na visão da mulher. Eu estudei mais focado na visão da mulher. Mas eu estudo há 7 anos comportamento humano. Então, eu venho desenvolvendo para ambos os dois sexos. E outros sexos também. Bom, no caso do Papo de Mulher, aqui eu vejo observação. Mulheres instáveis e homens perdidos. Você acredita que, às vezes, um relacionamento instável, um relacionamento que de repente não dá certo, ele pode ser por consequência do homem não conhecer melhor Olha, a personalidade da mulher? Eu digo que não é só isso, o Ferreira. Na verdade, assim, um relacionamento ele vai muito além do que a gente fala de entender a mulher ou entender o homem. Quando aí as mídias soltam o segredo para você conquistar alguém ou para você ter um relacionamento é uma palavra, ou é o que você faz, ou é um ato, ou é um gesto, ou é uma palavra. Não existe isso. Mas, Adriane, isso que você escreve aqui, ele não tem base científica. É no achômetro? Como é que você chega à conclusão de que as mulheres pensam dessa forma? Então, Baseado em quê?
fiquei 4 anos clinicando. Então, assim, eu sou coach, eu sou psicoterapeuta, além de jornalista também. Eu sou uma pessoa muito estudiosa, Observadora, acima de tudo. observadora e clínica. Eu atendo clinicamente. Então, na verdade, um pouquinho da nossa escritora, como é que eu vejo hoje? Eu vim a ler, criar o hábito de ler, de buscar conhecimento, porque eu sentia necessidade do meu vocabulário quando eu já era uma adolescente. E aí eu fui voltando, né, antes aqui na conversa de vocês, buscar conhecimento. Nisso que eu fui buscar o conhecimento, eu foquei no comportamento das pessoas. Tá, então, mas E por que isso, eu não tinha buscado antes? Isso é um conceito segundo Adriane Alves. Não somente segundo Adriane Alves. São casos clínicos em atendimento. Por exemplo, várias... a famosa questão da crise dos 7 anos, isso aí tudo é discutido? E normalmente as situações são iguais? Então, as soluções são as mesmas? Ou isso varia de casal para casal? Varia de casal para casal e geralmente são as mesmas. Por quê? Porque tem um ciclo vicioso nos períodos. Por isso que falam da crise dos 7, da crise dos 10, tem a crise dos 10 também. Então, assim, mas tem a crise do primeiro ano também, que ninguém fala. Mas não é questão de crise, Adriane. Não há nada que massacra um relacionamento, não só entre homem e mulher, mas no cotidiano. Aliás, a palavra é essa. Tá, eu já entendi. O cotidiano. Não há nada que massacre mais um relacionamento do que o próprio cotidiano. Tá. As coisas repetidas, sempre. Já viu aquele filme onde o dia parece que se repete sempre? 24 horas o mesmo. Você volta todo dia e é a mesma coisa. Como se você estivesse com um carro no piloto automático. Exatamente. As coisas acontecem dentro de uma formalidade que, de repente, massacra qualquer tipo de relacionamento. Então, começando de relacionamento. O primeiro relacionamento que nós temos é conosco mesmo. Depois para com as pessoas que nós nos relacionamos ao nosso redor. Ou seja, nossas famílias, ou sejam as pessoas que estão mais perto, na escola, no trabalho, em qualquer lugar, isso é um relacionamento. E esses relacionamentos, nós adquirimos hábitos e informações, que são as janelinhas que a gente cadastra isso na nossa hard aqui, que é nosso inconsciente, desde a nossa infância. Então, tem a ver com isso, com os nossos comportamentos, com as nossas emoções geradas desde a infância. E essas crises, tudo isso aí acaba resultando, respingando aqui nos leitores da Marisa, que são as crianças. Né? Vamos continuar falando. Daqui a pouco eu quero falar sobre antologias e gostaria de falar principalmente sobre o futuro do livro. Será que esse é um produto condenado à sua extinção? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Depois do intervalo. Bom, continuamos dentro desse Sua Excelência o Artista, falando sobre literatura, basicamente. Estou recebendo aqui, olha, um livro. É óbvio que a gente olha e já tem todas as características de um livro infantil. As Aventuras do Papagaio Zico. É um livro totalmente inocente, né, despretensioso, que conta a relação de uma menininha com o seu animalzinho de criação e o seu bichinho querido. Mas a criança perdeu a inocência, Marisa? As crianças acreditam numa história assim? Bichinho, sabe, o cachorrinho, o gatinho. Não perdeu a inocência, não. A criança até através dos livros, ela inventa, ela cria. Eu estou cheia de alunos, de escritores na minha sala.
que está escrevendo histórias através do Zico. Eu recebo presentes de desenho dos meus alunos. Eles fazem até teatrinho, coisa mais linda. Você participou Eles, de feiras, inclusive, internacionais, né? sim, Com esse livro. sim. Eu participei da Bienal ano passado, Bienal de São Paulo, e esse ano da Flip, em Paraty. Eu queria te fazer uma pergunta que eu julgo eu não tenho uma conclusão sobre isso. Passo para você responder. Nesse caso, você é autora desse livro e você leciona. Sim. Você pode aplicar esse livro em sala de aula? Sim. Tá. E como é que cada aluno adquire esse livro? Ele compra. Mas você acha que isso é legal? Então, O professor adotar o próprio livro, não. ele não pode estar usando isso de forma comercial? Eu estou perguntando, não sei. Então, pode comprar sim. Na verdade, na minha sala tem esse livro. Eu deixei. Nós temos uma caixa de livros e uma estante. E eu deixei esse mesmo livro. Deixei uns 5 na minha sala. Doei alguns também para outras salas. Né? A escola onde eu trabalho mesmo não comprou Mas nenhum. não, entra a questão seguinte, de repente você está atuando em benefício próprio. Fala, não, eu estou adotando o meu livro, né, para a minha turma. Como é que você vê isso, Adriane? Pode? Bom, eu acho que assim, não seria o caso, se ela quisesse adotar, ela teria que, no mínimo, dar para todos os alunos, não seria obrigatório eles comprarem. Mas, pelo que eu vejo, o livro dela é um conto. Então, ela pode adotar sendo da forma lúdica, ou doando, ou quem quiser levar para casa, né, que compre, os pais podem Nas sim. faculdades, tem o professor que faz isso, né? Você tá aí, não pode, atenção, isso não pode. Isso é outro caso. Adotar o próprio livro. Não, na verdade, não pode, né? Puxãozinho de orelha aí, porque isso não pode. Na roda de leitores, toda semana nós temos um dia que é roda de leitores. Então, espalho vários livros, eles andam no meio, vários livros de vários autores. Também, né? Então, e chega na sexta-feira também, as crianças levam para casa o livro que eles quiserem. Quem é o seu autor brasileiro favorito? Favorito? O Monteiro Lobato. Gosto muito do Ziraldo. E também do... Você gosta de poesia? Eu gosto. Qual é o seu escritor favorito, Adriane? Cora Coralina. Também, adoro. Cora Coralina. Tá na moda, né? Não, é que eu gosto do estilo que ela escreve. Ela não fala diretamente. O que faltou para a Cora ser descoberta antes? Dinheiro? Não sei. Estou perguntando. Para mim faltou dinheiro, porque talento tinha de sobra. Tinha de sobra. Será que não é aquela questão da pessoa estar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa? Não é destino, não? Eu não acredito em destino. Será que se ela tivesse, Você faz o seu. Se ela tivesse descoberto com 17 anos, será que ela teria alcançado esse mesmo sucesso? Não, talvez ela não estivesse preparada. A história da Cora, eu fui até a casa dela, porque eu sou muito fã mesmo. Olha, a televisão, ela pode dar uma contribuição muito grande para a literatura nacional. Houve um período em que a Rede Globo Televisão, como principal emissora desse país, ela adotou um estilo muito interessante de lançar, no horário das 18 horas, os grandes escritores brasileiros. E foi dali que surgiram Dona Xepa, Escravizaura, sim, a Moreninha, A Sombra dos Laranjais, né? Olhai os Lírios do Campo. Né? Muitas obras brasileiras foram para a tela às 18 horas, em razão desse projeto da Rede Globo de fazer adaptação dos grandes romances para o horário das 18 horas. Isso estimulava muito. É o caso de Éramos Seis, que é uma obra que já foi adaptada, vai para a 5ª edição, e agora a própria Globo puxou e vai adaptar também. Isso é um incentivo, porque eu fiquei feliz um dia desses, na divulgação da novela, de mostrarem de novo a capa daquele livro que a gente viu lá, desde a época da coleção Vagalume, que as crianças estudavam, né, e liam, a Maria José Dupré.
Então, e conta realmente a história da instituição família, que é aquilo que a gente prega hoje muito, e que está faltando muito, a valorização da instituição família. Essa questão de se discutir as crianças, discutir a mulher, consequentemente se discute a questão do casal, tudo isso está envolvido na instituição família. Né? A saga da família Lemos, que é contada na história da Maria José do Pré, realmente é fabulosa. Então, há como você juntar as coisas. E aí entra a pergunta, há como você conciliar o livro com a internet para que o livro não morra? Na minha visão, Ferreira, deveria ser isso hábito de cada família. Hoje, os pais, ambos trabalham fora, a maioria deles. Aí, acabam que não tendo tempo de conviver com qualidade com seus filhos. Chegam tarde da noite, ou muitos deles, jornada dupla, e vice-versa. Só que isso não é desculpa, porque você concebeu os seus filhos. Então, na minha visão, você tem que achar um horário onde você institua ali para o seu tempo com ele. E esse tempo pode ser uma leitura, pode ser uma conversa de o que você entendeu do tal livro, eu vou ler tal livro, você lê tal livro. Cultura. Não existe cultura, por isso que muitos brasileiros hoje vão para faculdades e escrevem errado. Erradíssimo. Mesmo. Olha, Palavreiras é uma antologia. Vamos falar daqui a pouco sobre as antologias. E fica o questionamento. As academias de letras, por que elas não trabalham mais junto às escolas? As academias, qual é a função dos acadêmicos? Qual é a função? Para que serve uma academia? Por que a academia não trabalha no sentido de lançar festivais de poesia, festivais de literatura, estimular a competição entre as escolas? Vamos conversar sobre isso? Daqui a pouquinho. Sua Excelência, o artista hoje discutindo sobre o livro, sobre a literatura. Bom, nós estamos aqui com antologias. Nós temos antologias das mais diversas espécies, dos mais diversos tipos e dos mais diversos estilos. Então fica a questão, quais são os critérios para você entrar numa antologia? Poxa, vamos lançar aí uma antologia com 100 escritores diferentes. Tá, quem são eles? Qual a razão deles estarem ali entre os 100? O que eles fizeram para tanto? E quem os escolheu? Quem escolhe o integrante de uma antologia? Professora Marisa Carvalho. Os editores, eles procuram fazer concursos. Alguns são pagos, alguns são concursos. São feito um edital, onde pessoas, os poetas mandam poesias, escritores mandam seus contos, seus romances. Ali eles avaliam. E a minha história mesmo foi e voltou várias vezes. Eu tive que resumir bastante, tive que corrigir várias coisas. Você é de que estado, professora? Eu sou de Teresina, do Piauí, né? Você veio da capital. Capital do Piauí. Moro aqui em São José dos Campos há mais de 30 anos. Isso é bom para você? Eu amo São José dos Campos. Adoro E essa aí, cidade. de repente, você volta lá para Teresina com o seu livro impresso. Aí você fala assim, olha, agora eu consegui lá em São José o reconhecimento, olha só, agora eu sou uma escritora. Isso é uma conquista? Como é que as pessoas, quando você vai lá e mostra o seu trabalho, como é que eles veem isso? Então, na verdade, lá o pessoal não me conhece muito, né? Porque depois que eu vim para cá, eu voltei 2 vezes para lá. Então, não posso nem responder isso. Mas sabe por que as pessoas não a conhecem lá? Agora eu vou puxar para o nosso lado. Porque as pessoas não têm interesse em divulgar isso. Né? Eu vou contar uma coisa para vocês. É por isso que eu agradeço aqui a direção dessa casa de ter comprado a ideia
de abrir esse espaço, porque às vezes a pessoa, é como o artista que lança um CD. Ele lança o CD, vai lá, paga para gravar o CD, a produtora entrega uma caixa para ele. Ele leva essa caixa, põe no carro, leva para casa e fala, e agora? O que eu faço com isso? Aí vai vender para o primo, para o vizinho, para o amigo, para o colega de escola e tal. E o que eu faço com isso? Onde é que eu vou tocar isso? Então, falta às vezes para o artista aquele negócio de não ele ficar com as mãos suspensas no ar, pedindo, olha, você fala aí do meu trabalho, olha, fala aí que eu tenho uma música. Fala aí. O que é bacana é o artista receber um telefonema e ele ser convidado para ir lá falar do trabalho dele. É sinal de que o que ele faz é importante, de que o que ele faz merece ser mostrado. E isso estimula o artista a produzir mais e mais e mais. Né? Porque quem já tem a mídia, já tem. Entendeu? Quem já tem, já está garantido. É por aí, Adriane? Plenamente, concordo em número, gênero e grau. Você falou tudo. Eu vejo dessa forma também, Ferreira. As pessoas deveriam dar mais valor à qualidade do que aparecer nas mídias, porque aparece tanta coisa, né? E nem sempre é o que aparece é aquela bela, né? Bela coisa. Por que as academias não lançam mais concursos de poesia nas escolas? Eles sim, já pensou, avaliado por uma bancada de acadêmicos. Por que a academia joseense, por exemplo, não lança uma antologia? Assim como... Eu não tenho, não sei se lançou, eu não conheço, mas com a categoria, o aval da academia, avalizado pelos acadêmicos. Olha, quer saber mais? Busca isso nas escolas, nas faculdades, né? Você vai encontrar gente lá que escreve. Tem gente que escreve, fica com vergonha de mostrar, guarda, esconde. Quem sabe não foi isso que também aconteceu com a Cora lá atrás, que às vezes nem se achava uma grande escritora. E de repente foi descoberta como tal, né? De novo, falou e disse. Né? Mas, Ferreira, eu acredito que seja da seguinte forma. O artista hoje, você falou que os livros estão morrendo. Pode ser Eu não que disse, sim. eu perguntei. Estão, Na verdade, pode ser. Para você ter noção, o meu eu não coloquei em e-book ainda. Eu acredito que eu prefiro ter na minha cabeceira, porque é um livro de cabeceira, o meu estilo de escrita. E eu acredito nisso para com as pessoas. Por isso eu não coloquei um e-book, para que a pessoa vá e fique num celular ou num... Eu primeiro quero o livro. Aí depois, quem sabe, eu parta para o e-book. E quando você falou das escolas, eu acredito que dê trabalho. E por isso as pessoas não queiram tanto trabalho. Eles nem, ao invés, para falar bem a verdade, educação artística no tempo que eu estudava, era a criatividade que se buscava. Hoje em dia é matéria, texto, escrito. Aonde já se viu isso para o nosso brasileiro, que é criativo de natureza? Aonde nós vamos parar com a criatividade? Professora, as histórias, você está falando de onde contar histórias. Hoje em dia, você abre também para que as crianças criem histórias novas. Sim, abro. E surgem coisas boas. Surge coisas muito bacanas. Eu tenho alunos que escrevem, pedem para contar na frente. E eu não sei se é porque tem o exemplo da professora, além de contar, eles representam, fazem Mas você faz aquelas jeito. coisas todas? Sim, eu monto Põe bichinho palco. na cabeça. Eu monto palco, me visto, Se me veste. caracterizo conforme a história. É mesmo? Sim. Então, mas isso é uma volta ao Canto passado. junto, eu escolho uma música que tem a ver com a história, né? Quando eu abri o programa hoje, eu li assim de forma aleatória. Abri aqui uma página e li de uma escritora, porque é uma antologia que tem muitos... São quantos escritores aqui? Uns 200. Uns 200, e de várias partes do país.
né? Então, olha só. Não se ocupa o que está preenchido, não se abre o que está rompido. Pronto. Só isso. Eu te pergunto, é poesia? Vamos ler outro aqui. É pela parte que me toca, não me toma, então solta por fora, quem sabe volta. É poesia? Estou perguntando, Bom, não estou criticando. eu sou do tempo que perguntando. poesia tinha que rimar. Eu sou muito Não, olha, é que Vinícius esse de negócio Moraes, amor né? com flor, amor com flor, já era. Tem gente que faz a poesia abstrata. A poesia com versos livres, não há necessidade de rima, né? Porque se você pega uma música qualquer aí, né? Tem uma poesia. Você vê as rimas muito óbvias, né? Quando vem uma palavra, você já está esperando a outra na sequência. E, Já sabe depende o que da vem. música, né, Ferreira? Então as pessoas, às vezes eu já disse aqui, que uma vez eu aprendi que o verdadeiro poeta, ele consegue rimar vermelho com sangue. É verdade. Exatamente por não haver sangue de outra cor. Né? Então a poesia está nesses detalhes, nessas curiosidades. E não exatamente no famoso... Eu tenho 2 poesias no meu. Uma eu escrevi para mim mesma, que é Menina, Mãe e Mulher. E a outra é quando meu filho vai para a faculdade, que eu escrevo também um parágrafo. Existe o aí. seguinte, aí eu não quero provocar, não, que já estamos encerrando, mas só para dizer o seguinte, às vezes você escreve pensamentos, você acaba escrevendo você começa a devagar e simplesmente a colocar alguns pensamentos no papel, e às vezes você chega à conclusão de que é poesia. Aí fica a pergunta, é poesia? Se você pedir hoje para uma pessoa escrever um soneto, será que todos sabem como é que se distribui no papel um soneto? Exatamente isso. Então, Eu já não me atrevo a copiar, a fazer uma poesia ou um soneto. Porque eu sei que eu não sou capaz. não, às Eu vezes já, não. não, eu sei, eu Eu não. acho que você muito talvez não difícil. saiba questão- colocar numa estrofe A e questão- tal. Eu já é sou mais pro capaz. A questão conto. é chegar à conclusão de quem é que vai dizer isso é uma poesia. Exatamente. Isso tem valor cultural ou não tem? Porque às vezes na antologia, principalmente na antologia paga, é assim, olha, nós vamos lançar um livro, vão ter 100 pessoas e o livro vai custar tanto para quem quiser entrar. A partir dali, começa a entrar em questionamento a qualidade do conteúdo, porque nem todo mundo que paga tem o mesmo talento. Exatamente. Olha, eu não quero provocar porque o programa está acabando, mas eu tive problemas com o meu livro na edição, porque eu escrevo e é característico meu. Eu termino, ao invés de uma exclamação, eu ponho 3. E eu uso muito reticências, porque eu deixo a reflexão. É o meu critério de escrita. A pessoa não queria, porque português, porque isso. Estou falando, é o meu livro. Agora, se fosse numa academia de letras, talvez. Professora, você como professora deve saber disso. Muita gente não sabe ainda hoje como utilizar, por exemplo, ponto e vírgula. Sim. Bom, em ponto e vírgulas à parte, nós vamos ficando por aqui, encerrando. Vocês viram como é possível fazer o programa sem música? É possível. Né? Adriane, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Obrigado Olha, mesmo, Ferreira. Nós não chegamos aqui a conclusão nenhuma. O objetivo não é chegar a conclusão nenhuma, até porque se a gente chegar a alguma conclusão, acabou o assunto. Né? O importante é sempre deixar em aberto para que a discussão continue sempre. Né? Professora, obrigado. Viu? Eu é que agradeço. Muito obrigada. E sucesso para o Papagaio Zico. Obrigada. Com esse nome só pode ser sucesso. Já é um sucesso lá em casa, viu? Minha filha adorou. Bom, obrigado pelo pessoal da equipe técnica, obrigado a você que nos acompanha. E a gente volta com Sua Excelência, o Artista.